Se a gente para pensar o que define a nossa vida, para muita gente, a resposta é uma só: o trabalho. Hoje, vamos embarcar numa jornada pela história dessa força que simplesmente moldou civilizações, desde as ferramentas manuais até os algoritmos mais complexos. E vamos descobrir juntos que a evolução do trabalho é, no fim das contas, a história de cada um de nós. Para começar essa conversa, é bom a gente partir de uma ideia fundamental, que Karl Marx resumiu muito bem. Trabalho não é só um emprego, né? É a atividade pela qual nós, seres humanos, produzimos nossa própria existência. É a base da nossa identidade, da nossa sociedade, de tudo. Então, nosso caminho hoje vai ter 5 paradas principais. A gente começa lá atrás, na era do trabalho de pai para filho. Depois, a gente acelera para a revolução da linha de montagem. Daí, a gente aterrissa no nosso mundo, um mundo conectado e precário. Vamos ter que falar também sobre a sombra da escravidão, que infelizmente ainda existe. E, por fim, vamos espiar o futuro. Um futuro entre humanos e robôs. Vamos nessa? Ok, primeira parada. Vamos voltar para um mundo onde o trabalho era algo muito pessoal, sabe? Algo que dava para tocar, que era ligado diretamente à família, à terra. Imagina só uma época em que o ofício era uma herança. As habilidades passavam de pai para filho, de mãe para filha, e isso criava uma identidade muito forte. O sustento vinha dali, ó, direto da terra ou do que as próprias mãos conseguiam criar. Mas tinha um outro lado, claro. A estrutura social era super rígida. Quem nascia camponês, muito provavelmente morria camponês. Era um mundo de certezas, mas com quase nenhum espaço para mudar. E aí, de repente, o vapor e o aço mudaram tudo. Veio a primeira grande ruptura, a Revolução Industrial. Ela chegou rasgando o mapa do trabalho que todo mundo conhecia. Essa linha do tempo aqui conta uma história de aceleração total. Tudo começa lá no século XVIII, com as pessoas saindo do campo e indo para as primeiras fábricas. No comecinho do século XX, o Fordismo aperfeiçoou esse modelo, criando a famosa linha de montagem, que virou símbolo da era industrial. E aí, no fim do mesmo século, a globalização e a tecnologia chegam para, bem, chacoalhar tudo de novo. Mas o que era exatamente o Fordismo? Pensa nele como engenharia da eficiência levada ao extremo. A ideia era simples: pegar uma tarefa gigante, tipo construir um carro, e quebrar em centenas de pedacinhos, de ações minúsculas e repetitivas. Cada trabalhador virava um especialista em apertar um único parafuso. Uma peça humana numa engrenagem gigantesca. E é aqui que a gente vê o impacto humano de verdade. De um lado, o artesão que via a obra inteira nascer das próprias mãos. O trabalho era a identidade dele. Do outro, o operário da fábrica que muitas vezes nem sabia como era o produto final. O trabalho se tornou uma tarefa impessoal, uma moeda de troca por um salário. Foi uma fratura, uma quebra profunda na relação entre o ser humano e aquilo que ele produz. Agora, a gente dá um salto para nossa era. Uma era em que as paredes da fábrica simplesmente se dissolveram com a globalização e a internet. E isso, claro, redefiniu completamente as fronteiras do que a gente chama de local de trabalho. Com a internet no bolso, aquela separação antiga entre vida profissional e vida pessoal começou a desmoronar. A conectividade constante fez com que o trabalho seguisse a gente para casa, para o jantar, para o fim de semana. As 8 horas por dia viraram quase uma lembrança de um passado distante. E nesse cenário todo novo, o modelo de produção também teve que evoluir, é claro. O Fordismo, com aquela rigidez toda, deu lugar ao toyotismo. A nova demanda não era mais por um especialista numa única coisinha, mas por um trabalhador polivalente. Alguém flexível, sabe? Capaz de se adaptar, de aprender o tempo todo. A adaptabilidade virou a nova grande moeda de troca. E essa busca por flexibilidade nos leva direto para um fenômeno bem atual, a uberização. É o modelo de trabalho da economia dos aplicativos. Aqui, a própria ideia de emprego formal se dissolve. O chefe vira um algoritmo invisível e o trabalhador se torna um prestador de serviço autônomo. E o ponto crucial é este: por trás daquela promessa de seja seu próprio chefe, muitas vezes se esconde uma realidade bem precária. Renda instável, zero benefícios, um controle meio obscuro feito por algoritmos e um estresse constante. É a liberdade sendo vendida como autonomia, mas que, na prática, muitas vezes significa solidão e uma baita insegurança. E se essa precarização digital já é preocupante, agora a gente precisa falar da forma mais extrema e sombria dela, da chocante persistência de condições análogas à escravidão em pleno século XXI. 21 milhões. Vale a pena parar um segundo para a gente absorver esse número.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, essa é a quantidade de gente vivendo hoje em condições de trabalho forçado. Isso mostra que a forma mais brutal de exploração não é uma relíquia do passado, é uma realidade chocante do nosso presente. E o que a lei considera como condições análogas à escravidão? Olha, não se trata só de correntes. Inclui jornadas que levam à exaustão, condições degradantes, confinamento, violência e um ponto crucial, a tal da servidão por dívida. É uma armadilha em que o trabalhador nunca consegue pagar o que deve ao empregador e, com isso, perde a liberdade. E essa não é uma realidade distante, não. No Brasil, a estimativa é de 155 pessoas afetadas. Isso acontece tanto em áreas rurais, na mineração, na agropecuária, quanto no coração das grandes cidades, onde muitos imigrantes são explorados na indústria da moda. A exploração, infelizmente, não escolhe endereço. E chegamos ao nosso último ato, o futuro. Ou melhor, o presente, que está cada vez mais acelerado. Automação e inteligência artificial já não são mais coisa de ficção científica. Elas estão provocando a próxima grande transformação no mundo do trabalho. A grande diferença agora é que a tecnologia não está apenas mudando como a gente trabalha. Ela está começando a questionar se o trabalho humano ainda vai ser necessário para certas funções. A gente entrou numa era de incerteza, onde profissões inteiras podem simplesmente desaparecer. Essa imagem aqui mostra muito bem o fenômeno que os economistas chamam de polarização do trabalho. Pensa assim, nas pontas, a gente vê crescimento. Empregos de altíssima qualificação, criativos, e também empregos de serviços pessoais de baixa qualificação. O perigo está no meio. O abismo está engolindo as funções de rotina, administrativas, de produção, aquelas que por décadas foram a base da classe média. E essa citação do economista David Autor resume a nova lógica do mercado de uma forma genial. O valor econômico de uma pessoa está cada vez mais naquilo que as máquinas ainda não conseguem fazer. Isso cria uma espécie de corrida educacional sem fim. A necessidade de aprender, de se requalificar o tempo todo, só para não ficar para trás nessa esteira veloz da tecnologia. Olhando para essa jornada toda, do artesão ao algoritmo, uma coisa fica muito clara, né? A história do trabalho é um espelho de quem nós somos. Cada etapa reflete os nossos valores, a nossa tecnologia e os dilemas que a gente enfrenta como sociedade. E assim, essa viagem toda nos deixa com uma pergunta fundamental para o nosso tempo. Nesse cabo de guerra entre inovação e proteção, para que lado o pêndulo vai pender? Como é que a gente pode abraçar o avanço tecnológico sem sacrificar a dignidade humana? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro do trabalho e talvez o nosso próprio futuro.